E vem conferir a crítica com spoiler de As Marvels. E chegou nos cinemas o filme As Marvels, e assim como eu faço sempre que lanço um filme de super-herói, eu faço duas críticas aqui no canal. Primeiro, uma fazendo uma crítica sem spoiler, onde eu entro muito mais na parte geral do filme. E aí depois, no dia seguinte, eu lanço uma segunda crítica com spoiler, onde eu entro mais nos detalhes do filme, consigo entrar em cenas específicas e até abordar mais profundamente alguns pontos que eu falei na primeira crítica. Deixando isso claro, vamos à crítica com spoiler de tudo o que aconteceu no filme As Marvels, inclusive na cena pós-créditos. E o filme As Marvels começa com a vilã do filme, a Dar-Benn, e ela está num planeta misterioso. A gente não sabe quem é a personagem e não sabe quais são os seus objetivos. Ela encontra uma rocha misteriosa, ela assim que quebra encontra um bracelete, que a gente logo percebe que é muito parecido com o bracelete que a Kamala Khan tem. A partir daí, ela mostra que ela precisa daquilo para ter um poder máximo para poder conquistar alguma coisa. Como eu falei, nesse ponto ela tem muita pouca fala e a gente não entende qual que é o seu objetivo, qual que é o motivo que ela está fazendo aquilo e quem que ela quer atingir com tudo aquilo. Inclusive, a gente não entende isso o filme inteiro, porque o filme não consegue desenvolver e nem colocar a jornada da vilã como algo interessante. Logo depois disso, ela acaba abrindo um portal no céu e a gente acaba indo para Kamala Khan. Antes disso, vale destacar, a gente consegue só perceber que ela tem o martelo do Ronan, o acusador, se não é o martelo dele, é um martelo muito parecido, desde design até a formação de como seu poder acontece, e a gente, de novo, a gente não sabe qual é o potencial, o que ela quer, o que a vilã quer, mas a gente sabe que ela precisa dos dois braceletes. Logo depois disso, ela fala aonde está o outro bracelete, e a gente acaba indo pra Kamala Khan. Chegando a Kamala Khan, ela já começa fazendo uma fanfic entre ela e a Capitã Marvel, e esse é um ponto que, como eu falei na minha crítica, eu adorei, que é um momento que lembra muito a série da Miss Marvel, com momentos muito divertidos, ou nos melhores momentos, nos momentos mais divertidos da série, era quando eles meio que traziam essa ideia meio cartunesca pra dentro da série. Tanto que o começo da série da Miss Marvel funciona muito bem quando tem esse elemento, e quando vai pra algo mais sério, a série se perde e se transforma numa série, na minha opinião, fraca. A partir daí, ela acaba indo usando seus poderes, e quando ela vai usar seus poderes, ela muda de lugar, e o filme acaba aparecendo seu logo. Depois do logo, a gente volta a algumas horas antes, já mostrando a Carol Danvers lá no espaço, tentando resolver seus problemas, usando um material misterioso para tentar voltar com seus pensamentos que ela não tem. Ela aparece com o Guzi e ela recebe uma ligação do Nick Fury. Nick Fury que fala para ela que ela precisa resolver um problema no espaço, algo perto está tendo um problema ali. Enquanto isso, a Monica Rambeau está cuidando na parte de fora dessa parte que eles estão no espaço, de uma outra fenda cósmica que tem ali. Nesse momento, o filme já tenta estabelecer qual vai ser a relação das duas no filme inteiro, que é a Carol Danvers nunca voltando para visitar a Mônica. Então a partir daí, ela tem essa relação de nunca se encontrar. E quando a Carol Danvers ainda sente algo que quer se aproximar dela, a Mônica quer se afastar, porque realmente ela ficou magoada com tudo que aconteceu. Nesse ponto, as duas acabam tocando nessa fenda, e esse toque faz com que o poder das três se entrelace, tanto da Kamala Khan, como da Mônica, como da Carol Danvers. E a partir daí, começa uma sequência de ação. Porque quando elas estão investigando o que está acontecendo, quando a Carol Danvers está investigando, ela está meio que dentro de uma nave envolvendo os Kree. Enquanto isso, as duas estão em cada um no seu lugar. Então as três começam a mudar de lugar. E como eu falei na minha crítica, essa pra mim é a melhor sequência de ação do filme. Não tô falando que é uma cena de ação sequência espetacular, marcante, que você vai querer ver e rever várias vezes. Mas é uma cena de ação muito boa. Porque a Nia da Costa conseguiu utilizar muito bem a troca de lugares dessas três personagens. E através disso, ela também foi muito criativa na forma de como usou o estilo de luta de cada um. Porque, obviamente, a Carol Danvers, ela tem um estilo de luta diferente da Monica Rambeau, que tem um estilo diferente da luta da Kamala Khan. Então, quando cada uma aparece num lugar, acaba tendo um estilo de luta diferente, algo que funciona bem na tela. Isso eu gostei bastante. Eu tenho uma certa crítica à luta da Kamala Khan, porque na primeira temporada da Miss Marvel, ela não sabia lutar tão bem assim. E nesse filme ela já virou uma super lutadora. E esse filme se passa logo depois da primeira temporada. É algo que não, obviamente, estraga o filme, mas eu fiquei pensando
questionando isso durante o filme. Em que momento ela aprendeu a lutar tão bem assim? Porque na série dela, ela não luta tão bem assim. Isso era uma coisa interessante da personagem, inclusive. Mas a sequência é boa, é interessante, é uma parte onde a troca de lugar das personagens não fica estranha em tela, e isso sem contar que é legal que tem uma certa comédia naquele meio, envolvendo os pais da Kamala Khan, envolvendo a luta, que eu gostei bastante. Sem contar que outro personagem que é muito bem utilizável aqui é o Guzi. O Guzi funciona muito bem. Na verdade, os três cenários utilizam muito bem. No cenário do espaço da Carol Danvers tem o Guzi, e ele funciona bem. No cenário onde você tá no espaço da Terra, você tem o Nick Fury, ele também funciona bem pra ação. E na Terra você tem os pais da Kamala Khan, que funcionam muito bem. Essa sequência como um todo funciona muito bem. E a dinâmica entre eles também funciona bem, e isso me agrada bastante. Até que culmina na parte onde acaba a sequência de ação e a Carol Danvers e a Mônica se veem frente a frente, e elas acabam tendo sua primeira discussão. De novo, esse é o roteiro tentando estabelecer algo que vai ser importante, a relação das duas, o conflito das duas pro filme inteiro, que eu já vou adiantar, não funciona de maneira nenhuma, o roteiro não sabe trabalhar. Mas como eu falei na minha crítica, nem o filme sabe o que ele quer ser. Então tudo bem, uma história secundária não ser ruim, nem se compara a um filme não saber o que ele quer ser. A partir daí, a partir daí ela vai pro espaço, a Carol Danvers voando para não usar os seus poderes, e aí chegar aonde ela estava, porque ela sabe que os Skrulls estão numa situação muito difícil. Nesse momento aparece a Darby em cena e ela acaba destruindo todo aquele lugar que os Skrulls estão, aquela planeta deles. E aí começa mais uma sequência de ação, só que aí com as três juntas no mesmo cenário, tanto a Carol Danvers como a Monica Rambeau, como também a Kamala Khan. Essa sequência de ação eu já não gosto muito. Já não gosto muito de como ela funciona em questão de coreografia, já não gosto muito de como funciona as três em tela, e eu acho que parece um cenário muito mais cenográfico do que deveria ser. Tem alguma sequência de ação, quando você coloca as três em cenas, você espera que elas tenham um bom dinamismo, você espera que as três em cena façam com que as coisas fluam bem, mas isso não acontece. Nesse ponto a gente entende um pouquinho mais da motivação da Darby, pelo menos. A gente entende que ela tá ali muito por causa da aniquiladora, que seria a Carol Danvers. Ela acaba tendo que enfrentar ela diretamente, e eles percebem que tem uma ligação entre o bracelete da Kamala Khan com aquele bracelete. Essa sequência, de novo, a Darby, ela parece uma vilã muito genérica no filme. As coisas que ela fala, o jeito que ela fala, nada funciona. E ela nem é ameaçadora, ela nem passa a ameaça que ela devia passar. Ela não é nem aquela ameaçadora como muitos vilões e nem aquela que você vê que ela tá fazendo aquilo por um propósito maior do que ela deveria estar. Não, ela só realmente não funciona em tela. E nessa parte, a dinâmica das três também não está funcionando em tela, porque a cena de ação não funciona de maneira nenhuma. Inclusive, toda essa sequência envolvendo os Skrulls e o planeta dele sendo destruído não funciona de maneira nenhuma. Eu vou te dar um exemplo. Essa parte é um momento onde o planeta dele vai ser destruído. E eu lembrei muito de um filme de Star Wars, que é o Rogue One. Tem uma sequência de Rogue One que eles vão destruir um planeta, e muita gente vai morrer ali. Essa sequência, ela é muito rápida no filme. Eles não param pra você explorar os personagens, explorar o que tá acontecendo naquele planeta. O planeta vai ser destruído. Se você não viu outras coisas de Star Wars, era pra você não ter sentimento nenhum. Mas a cena é bem feita, bem construída, a ponto que você sente aquele planeta sendo destruído. Você sente aquela ameaça e as mortes, mesmo você não se importando com ninguém. Essa sequência dos Skrulls é o oposto disso. É uma sequência onde o planeta está sendo destruído, você conhece os Skrulls, você sabe quem está ali, mas você não se importa de maneira nenhuma. Porque a vilã não passa nenhuma ameaça, o cenário não é tão bem feito, a construção para aquele momento não é tão bem feita, então você não sente nada. A partir daí, tem uma discussão entre elas, e aí tem a primeira grande participação do filme, que é a Valkyria. A Valkyria aparece, e aí ela leva os personagens, os Skrulls, para a Terra. Essa é uma participação especial que é legal, precisava ter, não sei se precisava, mas é legal ver a Valkyria, principalmente porque tem a Tessa Thompson, que eu acho uma atriz fantástica, e é sempre bom ver ela em tela. Ainda mais com a Brie Larson, que também é uma excelente atriz, elas têm uma sequência de ação, um diálogo interessante, que são boas atrizes. Então a partir daí, elas saem, e aí vai começar a segunda parte do filme, onde é focado muito mais nas três criando a sua relação. E pra mim, aqui tem alguma das melhores sequências do filme. E por que eu falo isso? Porque a Kamala Khan, a Irma Villani, que é a atriz que faz a Kamala Khan, ela é muito boa, e ela dá um contraponto muito bom para as outras duas, que é a Carol Danvers e também a Monica Rambeau, porque ela é muito iludida e isso acaba criando uma emoção entre elas. É legal ver a ideia da piadinha que cansa na parte qual vai ser o apelido da Monica Rambeau. Começo é legal, mas depois se perde no caminho essa piada também. Mas a partir daí cria uma dinâmica legal. A dinâmica entre elas funciona bem, a parte de ser uma fã perto da pessoa que ela mais ama no mundo funciona muito bem. É legal ver como elas vão se tornando amigas e isso é legal. Essa é a segunda parte do filme, ela é dividida em duas partes, posso dizer assim. A parte entre elas, que é legal de ver, a química delas funciona bem em certo ponto. É legal ver
elas em tela, e outro que é a parte do roteiro tentando explorar coisas mais profundas. Por exemplo, quando a Carol Danvers e a Monica Rambeau têm que ter uma relação mais forte. Nesse momento, era um momento do filme onde você deveria realmente criar um laço mais forte, entender a emoção delas, entender o que a Monica Rambeau fez, o que a Carol Danvers ficou longe. Mas sabe o que o filme faz? O filme não sabe explorar isso. Eles jogam isso em tela e em um diálogo que é muito mal feito, muito mal colocado na boca das personagens, elas resolvem uma situação que não resolveria dessa forma e até incomoda. Outro ponto é a relação da... de novo, esse filme ele tem um problema grave de roteiro, de quando ele tem que aprofundar em narrativa, porque esse é um ponto do filme, esse é o segundo ato do filme, é o ponto onde você vai desenvolver os personagens. E como você vai desenvolver os personagens? Aprofundando neles. E como você aprofunda neles? Com eles mostrando os seus sentimentos e a relação entre eles. Já te mostrei que a Monica Rambeau e a Carol Danvers não consegue ser bem desenvolvida, mas a Kamala Khan, ela funciona como um bom alívio cômico em vários pontos, e a atriz, apesar de não ser a melhor atriz do mundo, você vê que ela ainda tem muito a evoluir, ela consegue ser carismática, mas em alguns momentos tinha que ter um momento delas se tornarem uma equipe, se tornarem meio que uma família, se entender a ligação entre elas, e você não sente isso de maneira nenhuma, porque o roteiro não consegue aprofundar essa relação, não consegue dar bons diálogos na boca delas pra realmente transformar isso. A única sequência que você vê de legal é uma montagem delas tentando aprender a usar os seus poderes de um modo geral. Tirando isso, tem boas sequências de comédia que fazem com que você goste das três personagens juntas, ela não tem nenhum momento mais emocionante. Carol Danvers com Kamala Khan não tem uma sequência boa de diálogo onde você vê uma fã conversando com a pessoa que ela é apaixonada. Sem contar que tem uma sequência onde a Carol Danvers meio que decepciona a Kamala Khan, logo antes de começar essa sequência do segundo ato. Essa sequência, ela resolve com uma fala sem ter nenhum drama, também estragando uma sequência muito boa. Outra coisa que o filme poderia trabalhar nessa parte, que não trabalha bem, é a relação das três, mostrando uma super fã contra alguém desiludida. A Kamala Khan é muito fã da Carol Danvers, mas a Monica Rambeau está completamente decepcionada por tudo que ela fez durante a vida. E isso poderia funcionar bem, mas não funciona. Sem contar que é nessa parte do filme que eles acabam entrando num modo expositivo que me incomoda muito. Porque é o seguinte, eles sabem que aconteceu muita coisa desse filme pro outro. Nós tivemos filmes de Capitã Marvel, nós tivemos Monica Rambeau em WandaVision, nós tivemos a série da Miss Marvel, então aconteceu muita coisa. Então é nesse ponto que uma explica pro outra o que aconteceu. A Marvel, ela criou um universo coeso e um universo compartilhado. Então ele tem que aceitar que o seu público assistiu tudo. Se não assistiu, você tem que aceitar que você vai ter que fazer com que o seu roteiro funcione, mesmo que eles não tenham assistido. O roteiro tem que funcionar para todos os públicos, mas você não pode parar o filme para ser um expositivo. E isso que eles fazem. Mesmo que seja através de piada, toda hora explicam o que aconteceu com a Miss Marvel, o que aconteceu com a Carol Danvers, o que aconteceu com a Monica Rambeau. Então explica o que aconteceu com elas o tempo todo. Não gosto disso. E a sequência envolvendo o cérebro é um outro desperdício do filme, porque mostra que elas estão com o cérebro interligados, e é uma sequência muito boa, muito interessante, mas quando ela acaba, que era pra focar numa cena dramática, aí o filme de novo não vai mais profundo. Então essa sequência delas, que é quase metade, a parte do meio do filme, tem coisas muito boas, muito interessantes em questão da relação delas, em relação a como elas se transformam em amigas. Você gosta da dinâmica entre elas, é divertido de ver, é gostoso de ver, mas na hora que é pra ser mais profundo, na hora que é pro roteiro mostrar por que ele veio, aí ele é completamente raso em tudo que ele tenta fazer. Logo depois disso, a gente descobre um pouco mais da motivação da Dar-Benn, mostrando como que o planeta dela tá destruído, tá sem água, tá sem sol, que é uma motivação legal, mas que de novo, é só legal, mas a personagem antes disso não é bem desenvolvida. Depois disso ela poderia não existir, que ela não vai fazer falta nenhuma, porque o filme não tem um roteiro. O filme não tem uma história, o filme não tem um plot, e através disso a vilã fica perdida nisso tudo. E sua motivação é jogada fora logo depois disso. Ao mesmo tempo, a gente tá vendo meio que o Nick Fury junto com o Gus na sua nave, e tem vários ovos acontecendo. Não vou me aprofundar muito nisso, é uma história secundária que vai ter uma importância na parte do filme, mas eu vou falar mais pra frente, mas é uma sequência que poderia ser facilmente cortada do filme, não leva de nada a lugar nenhum, é uma sequência que não é boa, é uma das várias histórias paralelas que esse filme tenta criar, que não funciona de maneira nenhuma. Logo depois disso a gente vai pra parte da planeta da música, que eles vão lá por causa que tem a água e a vilã quer roubar a água pro planeta dela. É até uma motivação nobre da vilã em certos pontos, que se fosse bem trabalhado, bem desenvolvido, a gente ia até conseguir ver que ela não é a total vilã da história, mas, de novo, um roteiro desse não ia conseguir desenvolver bem uma vilã interessante como ela poderia ter sido. A partir daí tem a sequência da música, eles vão pro planeta onde as pessoas só conseguem conversar cantando, é uma sequência, de novo, que é legal, é bem divertida de se ver, mas não é bem utilizável. Aí é nesse ponto que
CGI já começa a ficar meio bizarro. Tem uma sequência no começo, inclusive, onde a Carol Danvers e o Goose estão viajando junto, voando junto no espaço, que o CGI é bizarro, e tem algumas sequências que isso acontece aqui. E isso mostra muito como o CGI desse filme funciona. Quando tá um cenário aberto, você vê que eles detalharam muito isso. Nesse mundo dos que as pessoas só cantam, quando mostra o reino deles, funciona muito bem. É muito bonito o CGI. Mas tem uma sequência que só tá as três subindo meio que um elevador, que é bizarro como elas estão recortadas em cena. Então pra mim é isso. Depois disso ela convence o seu príncipe a meio que... porque ela é a princesa daquele lugar, Carol Danvers. Ela convence o seu príncipe a lutar com elas e começa uma sequência de ação que também pouco empolgante, pouco inventiva, com alguns problemas de cenário que não me agrada. Tem uma sequência que envolve um exército contra outro que realmente parece algo de série de TV de baixo orçamento. O cenário que eles escolheram, cenário muito fechado, poucas pessoas. Se era pra ser um exército, podia ser em qualquer outro lugar da cidade. É uma sequência que, de novo, não funciona de maneira nenhuma. A única coisa legal dessa sequência é ver a Kamala Khan usando um pouco dos seus poderes. Tirando isso, o resto não funciona. Vale destacar, obviamente, nesse ponto já tem um outro problema do filme, que é a Carol Danvers e elas, todas mulheres, usando os seus poderes e não trocando de lugar. O roteiro meio que usa isso quando quer. Tem hora que usa e funciona muito bem, tem hora que usa e eles meio que esquecem. Vai essa sequência que não tem muito o que falar, ela consegue até um certo ponto roubar água, e aí elas têm mais uma discussão, elas falam um pouco mais da sua relação. A Carol Danvers, de novo, ela tenta aprofundar mais, mas de novo, o roteiro para chegar nesse ponto onde a Carol Danvers está conversando com a Monica Rambeau e desenvolve mais sua relação entre as três, ela, a mãe dela, e a Maria Rambeau e a Monica Rambeau, tinha que ser explorado durante o filme. Não adianta você jogar do nada numa parte do filme que não vai funcionar. Eles chegam e tem toda aquela sequência da side quest do Nick Fury junto com o Goose, que é, vamos pegar os gatos. O que são aqueles ovos? Os ovos são gatos que estão nascendo. Aí eles vão lá, engolem todo mundo pra sair da nave. Uma ideia ruim, numa sequência que não precisava existir no filme. Aí quando eles chegam na Terra, você vê que toda aquela sequência não leva de nada a lugar nenhum. Não precisava existir de modo nenhum toda essa sequência, essa história secundária. Mas se não tem isso, o Nick Fury fica sem função. Então inventaram essa história horrível secundária pra ele poder ter uma função. E já é pro terceiro ato, e o terceiro ato ele é bem decepcionante de modo geral. Porque quando a gente chega no final do filme, vai ter a batalha final entre as três com a vilã. E aí é uma batalha completamente anticlimática. Talvez essa seja a batalha mais anticlimática do MCU. Não é porque tem o Homem-Formiga e Quantumania que foi terrível, tem filmes piores. Não vou falar que esse é o pior, porque tem sequências finais no universo Marvel que são bem mais anticlimáticas. Mas é aquela sequência que não leva... Realmente a vilã não tem um potencial. Ela não passa ameaça, ela não passa medo, você não se importa com ela. Ela perde com 3 minutos de luta. Ela realmente não funciona. E aí a Monica Rambeau se sacrifica, e aí entra no ponto que eu falei pro filme terminar. Essa sequência da Monica Rambeau se sacrificando, ela é pra ser emocionante. Ela tá indo pra um outro universo, dentro daquele espaço-tempo, um outro universo de modo geral. E isso era pra ser aquele momento. Nossa, mais uma vez a Carol Danvers perdeu uma amiga. Pelos seus erros próprios, ela fez o que ela fez, mas você não se importou com aquela relação até o final do filme. Pra você pensar, aquele sacrifício não valeu de nada. Esse é o ponto. Se você realmente... não é nem porque ela sabe que ela vai voltar pro próximo filme, a Monica Rambeau, mas é porque você meio que não sente aquilo. O filme não conseguiu criar a relação bem das duas pra você sentir aquela perda, realmente aquela emoção que tem. Logo depois disso, a Capitã Marvel ressuscita o Sol e aí entra outro problema do filme. Porque o filme não tem história, o filme não tem plot nenhum. E essa sequência final mostra, se a Capitã Marvel sentasse 5 minutos com qualquer pessoa e falasse: por que você não vai lá e reacende o Sol? Você já tem o poder pra isso. Se ela vai lá e faz isso, aí não existiria vilã. Ela sabia que ela estava errada faz mais de 20 anos, a personagem da Carol Danvers. Ela sabe que ela tá errada, ela sabe que ela tem poder para ressurgir o Sol. Ela não tem um drama, porque eu nunca vou conseguir fazer isso. Não, ela sabe que ela pode fazer. Se ela pensa 5 minutos, e ela é uma personagem muito inteligente, ela resolveu esse filme em uma frase. Ela ia lá, pedia desculpa, ressurgia o Sol e acabava o filme. Então a desculpa pro filme existir não deveria existir. Era só um diálogo rápido e tudo isso tinha acabado. O filme teria acabado em 5 minutos e a vilã não teria se tornado vilã. De verdade. Se ela sabe que ela tá errada, esse é outro problema que incomoda. Então, no final, esse me incomodou bastante como ela vai lá e acende o Sol. Ela tinha que reacender, era meio que a redenção dela pra ela poder voltar pra Terra. Mas, de novo, ela passou 20 anos só com esse problema. Ela fala que ela passou anos e anos não voltando pra Terra porque ela não sabia como resolver esse problema. E no final, era só ela usar o seu poder,
que ela sabia usar e sabia o que tinha que fazer para reacender o sol. Era só isso. Isso também incomoda bastante. Aí depois disso, elas meio que, a Kate Bishop, e depois disso, a Kamala Khan e a Carol Danvers terminam juntas ali na casa, com uma boa sequência, e ela acaba pedindo uma ajuda, a Kamala Khan, e a última cena é a Kate Bishop aparecendo, lá voltando, a Gavião Arqueiro. E aí ela e a Kamala Khan acabam conversando, e a Kamala fala que as duas vão começar uma nova equipe, que provavelmente vai ser os novos Vingadores, e o filme termina. E aí a gente chega na cena pós-créditos, onde a Monica Rambeau acorda num hospital aleatório que ela não sabe onde é, mas ela vê a sua mãe do seu lado. Logo depois passa um doutor, e depois de mostrar só a sua mão, e você percebe que aquele doutor na verdade é o Fera dos X-Men, o Hank McCoy. E depois que o Hank aparece, fala da sua situação, a Maria Hill acaba levantando da cama e percebe que ela tá com um uniforme de batalha. Naquele universo ela é a Binária, ela continua viva, ganhou seus poderes e se transformou na Binária. Nessa hora o Fera menciona o Charles e fala o que o Charles acha daquela situação, e quando ela está indo para outro lugar, a Monica Rambeau fala que vai ter que conversar com a Maria Hill pra elas meio que saber o que tá acontecendo. E já é uma desculpa pros X-Men talvez ir pro universo da Monica Rambeau, e aí a cena pós-créditos termina. Uma cena pós-créditos boa, mas que, de novo, ela é boa, é legal ver os X-Men ali, mas é mais uma daquelas sequências que eu fico pensando, de novo, vocês vão colocar o X-Men nesse universo da forma certa, ou vocês vão ficar jogando eles em vários universos, como fez no filme Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, e no universo que realmente importa nunca vão colocar. É uma sequência boa, é ótimo ver o Fera, inclusive o ator que vai fazer o Fera, fez o Fera nessa sequência, é o mesmo ator que fez o Fera na trilogia original dos X-Men, é muito legal, mas de novo, é legal ver isso, mas eu quero ver no universo principal. Os X-Men são muito bons, eu amo os X-Men desde a época dos quadrinhos, então coloque ele no universo principal. A sequência é boa, é legal ver a Binária também, eu gosto muito da Lashundra Lynch que faz a Binária, mas coloca eles no universo principal, não fica só brincando de universo paralelo, mas a cena pós-créditos realmente é boa. E aí o filme se encerra. E aí a conclusão final agora que eu falei tudo isso, depois que eu terminei o filme, eu dei uma nota 4 pra ele. Hoje, talvez eu já baixaria pra um 3,5. Ou manteria o 4 com muita vontade, ou baixaria pra um 3,5. Porque as Marvels tá sendo aquele filme que cada vez que eu penso, eu gosto menos disso. E não é só esse filme da Marvel que tá acontecendo isso. Quando eu assisti Thor, Love and Thunder, aconteceu a mesma coisa. Eu assisti o filme, achei ele ruim, aí depois, quando eu fui repensando o filme, hoje ele é um filme que eu não consigo pensar nele, que é muito pior que as Marvels, na minha opinião. Homem-Formiga é um filme que eu já achava horrível e não tenho o que fazer. Invasão Secreta é a mesma coisa. Então, infelizmente, os filmes da Marvel estão assim, sai do cinema, acha mais ou menos, mas aí quando você pensa neles, você gosta menos. Como eu falei, as Marvels, pra mim, ela é no mesmo nível ou até um pouco melhor que Love and Thunder. Mas mesmo assim, é aquele filme que quanto mais você pensa, quanto mais você reflete sobre ele, você gosta menos. Mas esse também é um problema, porque quando eu saí do cinema, se eu não tivesse que fazer esses vídeos, eu nem ia pensar muito no filme, porque o filme, ele realmente não faz com que você se aprofunde nele. No fim, eu até fecharia com 3,5 agora o filme, sendo mais racional, porque ele, cada vez que eu penso nele, eu gosto menos dele. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme As Marvels? O que você achou da cena pós-crédito, da cena sequência final, da surpresa do filme? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.